Acabei de assistir Rebelde da Netflix, que vai ser a nova série do momento, todo mundo vai comentar, todo mundo vai assistir. Algumas pessoas não vão gostar, outras vão adorar. Eu, no caso, tenho ali minhas ressalvas, mas no geral, eu até que gostei da farofa que eu assisti. Então se você quiser saber mais a minha opinião sobre Rebelde, eu vou falar tudo nesse vídeo com spoilers, falar o que eu não gostei, falar o que eu gostei, falar o que pode melhorar numa segunda temporada. Então fica comigo pra gente falar um pouco mais sobre Rebelde da Netflix. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre esta nova série tão esperada aí da Dona Vermelhinha. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho. Muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo, então clica lá no botãozinho para se inscrever. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo, então clica lá no botão do like e claro, vai lá embaixo nos comentários me contar a sua opinião aí de Rebelde, se gostou, não gostou, coloca tudo lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Então tá, Rebelde é uma série que eu tava com zero expectativa. Assisti o teaser, falei, pode ser que seja ali legalzinho. Assisti o trailer, falei, nossa, vai ser uma bomba atômica. Mas daí, assisti os 8 episódios e no final das contas eu concluí que até que Rebelde é uma série divertida. Não é lá essas coisas, não é uma obra-prima, já vi coisas muito melhores serem feitas. Mas Rebelde ainda assim conseguiu se sobressair, por exemplo, a 4ª temporada de Elite. Aqui nessa série, eles não têm um apelo sexual tão forte. Então eles não colocam várias cenas de sexo acontecendo, eles não colocam putaria acontecendo à torta e à direita. As coisas vão fluindo de uma forma mais natural, assim como fluiu nas primeiras temporadas de Elite. Era uma coisa que a gente já conhecia nos personagens e percebendo que eles estavam se conhecendo, as coisas iam esquentando e no final acontecia ali as coisas, né? Mas eu percebi que Rebelde focou mais no conceito de Rebelde, que eram as músicas, os conflitos, a seita, que no caso é o grande acontecimento da temporada, né? E isso foi um ponto positivo. Eu gostei demais que Rebelde soube traçar o caminho até o final de temporada sem ser apelativa. Entretanto, mesmo que a série não tente fisgar o público com putaria, que é uma coisa que a gente vê ultimamente na série, ela ainda é uma série que poderia ser um pouco melhor se o roteiro fosse um pouco mais bem pensado, um pouco mais bem formulado. A gente percebe ao longo dos episódios que os roteiristas não foram perspicazes na hora de escrever ali esse reviravolta, de escrever os enredos, tudo era muito previsível. E isso acabou tirando um pouco o brilho da série, porque a gente já sabia muitas das coisas que iam acontecer. Eu não sei se vocês aí notaram, mas logo no começo da série, a primeira coisa que eu notei foi a personagem Anitta, que eu falei, puta merda, essa mulher não faz nada. Eu entendi que ela era assistente de diretora, mas ela parecia, tinha um certo destaque, e eu falei, esse destaque não tá sendo por nada, vai ter alguma reviravolta. Daí quando a Celina e ela tem a primeira conversa sobre a seita, eu falei, ela é da seita. Ela tá infiltrada, ela que tá passando ali as informações. Tanto é que a reviravolta dela só aconteceu no episódio 5, mas lá no episódio 2 e 3 eu já tava sacando que era ela. E eu até anotei aqui nas minhas anotações que eu faço no celular que a Anitta era da seita, mas achei muito previsível isso e o roteiro parecia muito preguiçoso na hora de escrever essa personagem. Os diálogos dela se resumiam a coisas envolvendo a seita e também a gente acabava percebendo que ela só servia na série pra abrir e fechar a porta. Eu nunca vi uma pessoa que acompanha outra pessoa meio metro da porta. A porta é meio metro da cadeira. Já ficou na cara. E outra coisa também que estava muito implícito na trama da série era que o Sebas, que no caso é o Ceboso, eu chamo ele de Ceboso, eu vou chamar ele de Ceboso nesse vídeo, então se eu falar vocês já sabem, ele também era da seita e ele tava tendo ali um rolo com a Anitta. Antes mesmo da Hannah descobrir sobre a ligação dele com a seita, eu já tinha sacado que ele era dessa seita. Então, outra coisa que o roteiro parecia muito preguiçoso. E pra finalizar aqui, esses destaques negativos da série, eu tenho que mencionar também que o enredo envolvendo ali o Esteban ser um colute tava muito na cara. As ligações dele ali com o Luca foram muito assim, tipo, no começo parecia que ele tava gostando do Luca, o próprio Ali Dixon ficou meio tipo, você tá gostando do Luca? Mas não era isso, né? E aí quando ele começou a tentar invadir o computador do Luca pra conseguir alguma coisa, eu já falei, tem alguma coisa aí. Quando ele pegou os arquivos, viu foto ali de uma criança, que no caso era o Luca, de uma mulher que era a pianista,
eu já saquei. Eu falei, o Esteban é um Colucci, porque isso faria ali ter uma reviravolta interessante na história. Eu não sei se eu penso como roteirista na hora de assistir as coisas, ou se realmente o roteiro tava muito fraco, porque as reviravoltas eram muito esperadas. Pra mim, essa é uma série que, tipo, eu desligo o cérebro pra assistir, você não precisa pensar muito, o enredo tá mastigado pra você. E eu acho que é por isso mesmo que os roteiristas nem tentam ser surpreendentes nas reviravoltas. Eles sabem que o povo que vai consumir tá cagando pra reviravolta, tá cagando pra surpresa. Eles querem ali entregar uma coisa que seja divertido, que seja pastelão, que seja engraçado em alguns momentos, que tenha músicas e que seja nostálgico. E se for isso o intuito deles, eles conseguiram. E agora, passando pro nosso penúltimo ponto do vídeo, eu quero comentar um pouco sobre cada personagem e o que eu achei sobre cada um deles. Começando pela MJ. Meu Deus, MJ, a minha favorita. Eu gostei muito de como ela era muito engraçada, ela era muito descontraída ali no grupo, ela tinha momentos interessantes, então eu me identifiquei muito com ela e me coloquei no lugar dela em algumas vezes, então foi uma personagem muito relacionável comigo. E além de tudo isso, essa atriz que interpreta a MJ tem um timbre fenomenal, ela rouba muitas cenas musicais ali pra ela consegue sempre se sobressair e você nota que a Hannah não é tão boa musicalmente falando quanto ela. A única coisa que eu gostaria de destacar sobre ela é que em alguns momentos ela falando inglês no meio ali de espanhol dava uma raiva, não sei o que você sentiu, mas pelo amor de Deus eu ficava, menina, você tá em outro país, você não tá falando inglês aí nesse país, volta a falar espanhol, pelo amor de Deus. Ficava um pouquinho incomodado, em alguns momentos até achava bonitinho, mas em outros eu ficava tipo, não. E só pra completar o enredo da MJ que envolveu aquela traição dela, eu olhei por um outro lado. Eu percebi que muitas pessoas no Twitter, principalmente, falaram que ela era traidora, que no final ali ela escolheu o ceboso, mas pensem pelo lado dela. Ela poderia sair da escola, os pais dela são muito conservadores e ela queria ficar ali, ela queria continuar, é o sonho dela. Então acaba que, no final das contas, eu aposto que até você que tá assistindo esse vídeo escolheria seguir seu sonho do que ficar ali do lado dos amiguinhos, né? O amigo continua, mas o seu sonho também tem que prosseguir. Então eu vi por esse lado. Mas coloca aí nos comentários qual a sua interpretação desse final aí da MJ. Vocês acham que ela realmente foi muito traidora? Ou vocês acham que ela vai ali se reunir novamente com o Rebelde na segunda temporada? Eu acho que ela vai se reunir. E o meu segundo personagem favorito foi o Dixon. Eu gostei muito da forma que ele era parceiro de todo mundo. Ele se conectava com todo mundo ali do grupo do Rebelde. Então ele era muito ali parceiro do Esteban, até mesmo do Luca. Eu gostei da história meio que de origem dele, ele falando que ele era coroinha, sempre quis ser rapper, mas aí eu olhei pra ele com outros olhos depois que eu descobri esse negócio do coroinha. Quando a gente tem a percepção inicial dele, a gente acha realmente que ele é um rapper, que ele era das ruas, blá blá blá, tinha uma família, sei lá, de traficante, mas não. Aí a gente descobre um pouco mais sobre a vida dele e que os pais dele eram contadores e ele tinha dinheiro. Então a gente julga muitas pessoas antes de conhecer a história delas, né? E aí isso me abriu os olhos. E eu já gostava dele, e depois de descobrir isso, eu gostei ainda mais. E ele junto com a MJ, meu Deus, gente, foi perfeito. Não sei o que vocês acharam, mas foi perfeito. Agora um personagem que eu achei sonso e que eu não consegui levar muito a sério, que foi o Esteban. Eu olhava pra cara dele e pensava, nossa, ele é o pobre da série, porque sempre série assim precisa de um pobre, né? E ele é o pobre dessa. E aí eu fiquei, meu Deus, ele tá igual o Samuel na primeira temporada de Elite, um sonso. E realmente, gente, ele é um sonso, fala a verdade. Eu até tentei ali olhar pra ele e falar, não, ele tá tentando descobrir quem é a mãe dele, força guerreiro, você vai conseguir. Mas ele fazia uma cara de sonso. Não, intragável. E aquele romancezinho dele com a Hannah, que eu fiquei, gente, de onde surgiu isso, Senhor Jesus? Eu não gostava da Hannah com ninguém. Pra mim ela é uma pomba, ou tá sonsa. Eu acho que os dois se deram bem porque os dois são pombos. Então, aí isso acabou fazendo eles se darem bem, né? Mas Hannah e Esteban, dois sonsos. Eu não tenho nem o que comentar da Hannah, eu só achei ela sonsa. Não achei ela uma protagonista forte, uma protagonista que rouba a cena. Eu senti que quem rouba mais a cena aqui é a Emília. Ela é bem ácida,
ácida, mas ao mesmo tempo que ela solta aquelas farpas nas pessoas, ela ainda assim tem um bom coração. À medida que os episódios vão passando e ela vai se aproximando da Andy, essas duas formam aquele casal que a gente shippa, que a gente gosta de acompanhar. Então a Emily é uma personagem que evolui muito durante essa primeira temporada. Eu gosto de como ela se porta ali nas apresentações, ela é sensual, ela também consegue cantar muito bem em todas as performances que ela faz. Eu até mesmo gostei muito da música que ela canta junto com o Ceboso. Eu não gosto muito dele, mas a performance dele foi melhor do que a de Salva-me do grupo aqui de Rebelde da série. Então eu fiquei, nossa, tipo, o próprio grupo de Rebelde não conseguiu fazer uma performance tão boa quanto a de vocês. E foi isso, eu gostei muito da Emily, gostei da evolução dela e gostei da dupla que ela fez com a Andy, né? Essas duas, aquele beijo delas lá no momento final aí da temporada, foi muito bom. Já que eu mencionei a Andy, eu preciso comentar que a minha primeira percepção dela foi que ela seria aquela menina chata, meio snob, que não ia se socializar tão bem com o grupo de rebeldes. E eu também olhei pra ela e pensei, nossa, essa é a Rebecca de Rebelde, porque em Elite, né, a Rebecca é meio marrenta, igual a Andy é. Ela chegou ali meio marrentinha, mas à medida que a gente foi conhecendo ela, a gente foi se apegando muito e eu gostei demais. E agora, bora pra polêmica, que eu acho que nem todos vão concordar comigo, mas, gente, vamos ser sensatos, né? O Luca foi um pau no cu a temporada inteira. Foi chato pra caramba, insuportável. Se você aguentou ele, se você passa pano pra ele, reveja seus conceitos, porque eita menino chato. Eu até entendo, ai tadinho, teve problema com a família, blá 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 blá, mas assim, não dava pra passar pano. A Mia Colucci era uma personagem mimada, era uma personagem egocêntrica, mas ela não era chata. E aqui em Rebelde, nesse da Netflix, esse menino, o Luca, é um chato do caralho, pelo amor de Deus. Eu não aguentava ele aparecia, eu ficava com vontade de avançar as cenas, ficava fazendo cara de nojo toda hora. Nossa, teria dado um chute naquela cara de nojo dele. Enfim, não vou nem comentar muito sobre ele, porque detestei. Nem no momento de redenção dele, ali no final de temporada, dele abdicando de tudo, entregando a seita, eu falei, não colou pra mim. Essa redenção forçada que a série fez pra ele piorou a situação dele comigo, que aí eu fiquei tipo, nossa, vocês forçaram demais, hein? E por falar da seita, vou falar do último personagem e comentar também da seita, né? E esse personagem é o Ceboso, o Sebaz no caso. Tipo, o que dizer dele? Foi sonso desde o primeiro momento, ele apareceu na série, eu olhei pra cara dele e falei, o que esse menino tem pra todo mundo ficar perto dele, pra todo mundo enaltecer ele? Tem uma cara de sonso, tem uma cara de idiota, e aí ainda faz idiotice, se acha o dono da escola, não é? Não, nem talento ele tem demais. Ah, e por falar em talento, mesmo que o Sebaz ele cante bem, ele não tem uma boa presença de palco, não tem uma boa presença de cena, então nas cenas que ele tava, sei lá, me dava um desgosto de assistir o que ele tava fazendo. E o Luca é um personagem que eu acabei não comentando na parte dele aqui no vídeo, mas ele é o pior cantor da série. Precisava de umas aulinhas de canto, hein? O timbre dele não é agradável, ele consegue desafinar em todas as cenas ali que ele canta, não tem uma cena que eu vi ele não desafinar. E é isso, o Luca em todos os quesitos foi péssimo e o Ceboso também foi terrível. Até o momento ali que a gente descobre que ele é da seita, a mãe dele passa mal pano, todo mundo passa pano porque ela é meio que uma pessoa ali de poder político. Então, tipo, quanto mais raiva eu podia ter dele, mais raiva a série me fazia ter raiva dele. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas a raiva foi demais. Então, no geral, eu gostei da série, pra mim foi um divertimento muito bom. Ela foi rápida, foi dinâmica, graças aos episódios que não são gigantescos. Se tem uma coisa que me irrita nesse tipo de série, são episódios longos e sem conteúdo. Aqui, mesmo que o conteúdo da série não seja um dos melhores, é bobinho, é aquele conteúdo que muita gente nem precisa pensar para assistir, ainda assim é um conteúdo para você se divertir. E a série atingiu o objetivo dela, que era entregar esse tipo de conteúdo. E durante o vídeo eu já pontuei algumas coisas que a série pode melhorar numa segunda temporada, mas eu queria reservar esse espaço para falar que as músicas aqui usadas do RBD não tiveram os melhores covers. Algumas delas, como por exemplo Eu Sou Rebelde, teve um cover da hora, a gente sentia emoção enquanto ouvia, mas outras músicas, igual Salva-me, não funcionaram tão bem. E nesse ponto eu sinto que a série deu melhor nas performances de músicas originais, músicas que podem não ser nem originais, mas músicas pouco conhecidas, do que fazer covers de músicas do RBD.
que, assim, quem conhece, por exemplo, na minha época que eu assistia o RBD, né, na SBT, eu fiquei tipo, tá bom, né? Vamos ouvir, vamos até o final, mas não foi uma coisa legal, não. Então fica um gostinho meio ruim na boca depois que você termina de ouvir esse tipo de cover. E pra finalizar o vídeo, eu também espero que numa segunda temporada a série trabalhe melhor o Luca. Nesse final de temporada eles deram uma redenção pra ele, fizeram ele se aproximar ali do Rebelde. Então a gente foi vendo aí que ele foi um personagem chato durante a temporada, mas nesse final ele teve aquela chavinha de virada. E o Luca também foi expulso da escola, então quer dizer que numa segunda temporada a gente pode ver ali uma jornada dele tentando retornar para a escola. Ele entregou ali o ceboso para todo mundo na escola e isso tem que impactar na mãe dele e também tem que impactar nele, porque ele fez todo aquele rolê da seita e não ter consequências sobre isso é mancada. Então a série tem que jogar uma consequência muito grande nas costas do Ceboso e da mãe dele, e a gente também pode ver essas consequências ressoando no pai do Luca. Porque além dele não estar no melhor momento com a mãe do Ceboso, ele ainda descobriu pelo Luca que ele tem um filho, que no caso é o Esteban. Só que ele ainda não sabe que é o Esteban, né? Ficou muito em aberto ali naquela cena pós-crédito. E daí a gente pode ver um pouco do Luca e do Esteban interagindo numa segunda temporada. Ia ser uma coisa meio One Tree Hill, Lucas e Nathan Scott se aproximando. Eu ia gostar, confesso. Espero que o Luca tenha momentos mais legais e se torne uma pessoa melhor. Porque se continuar chato igual nessa primeira temporada, não vai dar não pra assistir. Ah, e aliás, o Rebelde se deu super bem no final, né? Mesmo eles não ganhando ali a competição das bandas, eles ainda foram muito reconhecidos na escola, então numa segunda temporada eu imagino que eles investam na carreira musical. E a Emília provavelmente vai ficar junto com eles, né? Porque ela desistiu de ficar ali com o Ceboso. E era isso que eu tinha pra falar de Rebeldes pra vocês. Eu acho que eu falei tudo que tava passando na minha cabeça sobre absolutamente tudo que aconteceu aí durante essa primeira temporada. Quero saber de vocês a opinião aí sobre os personagens, sobre a temporada no geral, o que vocês esperam pra segunda. Coloca lá nos comentários que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou e se inscrever lá embaixo, que é muito importante. Aí você recebe próximos vídeos aqui do canal. Eu fico por aqui. Grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo, gente. E tchau.